A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa transmissão. Convido vocês para juntos meditarmos na palavra de Deus nesta noite. A meditação de hoje iremos fazer no livro de Levítico. Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 20 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 20. Vamos meditar em 2 versículos da palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 20, vamos meditar em 2 versículos da palavra do Senhor. Levítico, capítulo 20, vamos meditar nos versículos 7 e 8, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8 do livro de Levítico, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8 do livro de Levítico. Diz assim a palavra de Deus no livro de Levítico, no qual estamos meditando, iremos meditar. Diz assim a palavra do Senhor em Levítico, livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O Senhor chamando o seu povo, nós que somos o seu povo, para a santidade, para a santificação. O Senhor, Ele nos chama para nos consagrarmos a Ele. O Senhor, Ele nos chama nesses versículos 7 e 8 de Levítico, livro de Levítico, capítulo 20. O Senhor nos chama para nos consagrarmos. Quando Ele fala santificai-vos, Ele está dizendo para nos consagrarmos, para sermos santos. E Ele diz, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. E Ele fala sobre Ele como um Deus santo. Por isso Ele nos chama à santidade, à consagração, a termos uma vida separada, porque ser consagrado é ser separado, mas a separação que o Senhor refere quando Ele fala santificar, consagrar, Ele fala sobre a separação do homem do pecado,
sobre nos separarmos do pecado, porque nós servimos a um Deus que é santo. Deus, ele é santo. E ele quer que o seu povo se santifique. Ele quer que sejamos santos, que andemos em santidade, obedecendo as suas leis, se separando do pecado. A santificação que o Senhor fala, ele se refere a uma vida separada do pecado, uma vida consagrada a Ele, consagrada a Deus. É isso que o Senhor nos fala, sobre termos uma vida separada do pecado. Quando lemos, quando meditamos nesses versículos do livro de Levítico, que fala sobre santidade, a santidade que Deus nos chama, Ele nos chama para santificação, para nos santificarmos, consagrarmos, termos uma vida separada, andarmos de forma que possamos agradar a Deus. Sermos santos, porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus fala sobre santidade porque ele é santo. Ele fala para sermos santos, nos afastarmos do pecado, porque ele, sendo santo, nós que o servimos também temos que andar em santidade. Temos uma vida separada, uma vida diferente, andarmos conforme os preceitos de Deus, segundo a sua vontade. Quando o Senhor fala para sermos santos, muitos ouvindo dizem, mas é difícil ter uma vida separada, uma vida de santidade, porque aqui fala de separação. Separação, a separação do homem do pecado, separação do homem de tudo que não agrada a Deus. Deus, ele fala conosco, é uma exigência feita por Deus sobre a santidade, ele nos chama para a santidade. E muitos perguntam, mas como ser santo? Deus, ele nos fala para andarmos retamente, agirmos com justiça e andarmos em retidão, nos afastarmos do pecado. Afastar do pecado é uma separação. Deixar de fazer a própria vontade é uma aniquilação do próprio eu, quando alguém se dispõe, entende primeiro que Deus sendo santo, nós que o servimos temos também que ser santos, andarmos em santidade, termos uma vida consagrada. O que significa ser santo dentro da palavra de Deus? A santidade, nesse versículo, nos versículos 7 e 8 de Deuteronômio 20, que Deus fala sobre santidade,
ele faz um convite para nós nos separarmos do pecado. Isso significa que haverá sacrifício, o sacrifício de se separar do pecado para fazer a vontade de Deus, para obedecer e agradar a Deus. Significa que existe um custo, um preço a pagar, o preço da santidade, porque significa que teremos que ter uma vida separada, não fazermos mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Por isso que fala sobre a aniquilação do eu, é deixar o eu, a nossa vontade, e cumprirmos com a vontade de Deus. Significa também que terá que haver esforço para se consagrar, para se separar, ter esforço para fazer o que Deus ele está dizendo na sua palavra. Haverá esforço para viver uma vida santificada. É como Cristo foi crucificado, assim, já como a palavra de Deus diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando meditamos nesta palavra, que Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, que nos fala ainda de uma forma mais profunda sobre a santidade, sobre a separação do pecado, a consagração. Quando meditamos em Gálatas capítulo 2 de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, do Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Paulo ele fala acerca disso, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, não faço mais a minha vontade. Não é mais o meu eu, mas sim, não sou eu quem vivo, mas sim é Cristo quem vive em mim. Ele deixou de lado eu, a sua própria vontade. Quando ele fala sobre eu
crucificado com Cristo. Quando ele se refere a ser crucificado com Cristo, ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele se sujeita a Deus, a fazer a vontade de Deus, a obedecê-lo, a viver uma vida separada, não fazer mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E é sobre isso que estamos falando, não o nosso eu, mas sim, como Paulo, dizermos: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele estava disposto a se santificar. Paulo estava disposto a viver uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. Por isso que ele fala: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava deixando de lado eu, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Ele estava já vivendo uma nova vida, uma vida separada do pecado. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Ele nos convida, quando meditamos em Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, que fala sobre sermos santos, nos santificarmos, porque Deus é santo. Servimos a um Deus santo que nos convida à santidade. Esse Deus nos convida à santidade porque Ele é santo. Ele não quer que estejamos separados dele. E porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E Paulo, ele falou sobre estar crucificado em Cristo. Ele fala sobre, quando ele fala sobre estar crucificado em Cristo, ele fala sobre sacrifício. Porque o Senhor Jesus realizou o sacrifício, morrendo, padecendo na cruz, no Calvário, por nós. Houve sacrifício da parte de Cristo. E quando ele fala sobre estar crucificado em Cristo, ele fala sobre o sacrifício de deixar a própria vontade, de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Há um custo, há um preço a pagar quando meditamos nesses versículos que foram palavras do apóstolo Paulo. Em Gálatas, quando meditamos em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Ele fala que ele já vive uma vida nova. A vida que ele passa a viver a partir dali, quando ele entregou a vida a Cristo, quando ele se converteu, ele passa a viver uma vida nova. Quando ele fala em ser crucificado com Cristo,
ele fala sobre sacrifício, de deixar o pecado. Ele fala sobre um preço a pagar para viver uma vida separada, uma vida diferente, uma vida consagrada a Deus. Mas ele fala também: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E essa fé o faz se consagrar, o torna alguém diferente. Pelo sacrifício feito pelo Senhor Jesus, pelo amor que o Senhor Jesus demonstrou ao morrer, ao padecer na cruz. Paulo, por esse amor demonstrado por Cristo, demonstrado por Deus, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele passa a viver uma nova vida. Uma vida santificada, consagrada, separada do pecado. Ele que antes era um perseguidor da igreja, ele que vivia pensando que cumprindo, ali ele vivia uma religião, na verdade, ele não conhecia a Deus, não conhecia a Cristo. Ele vivia a religiosidade, vivia uma religião, vivia regras, mas ele não tinha ainda tido encontro com Deus. Por isso que ele havia perseguido a igreja, mas esse homem que perseguiu a igreja, quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus, aí aquela religião que ele vivia, aqueles costumes foram deixados para trás. E ele passou a viver uma nova vida em Cristo. Ele foi transformado por Cristo. Deixou aqueles costumes, deixou o pecado. E ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ali a sua vida, a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, o próprio Senhor Jesus mudou, transformou a sua vida. E ele passou a viver uma vida longe do pecado, uma vida santificada, uma vida consagrada, separada. E é sobre essa separação que estamos meditando em Levítico. No livro de Levítico, capítulo 20 de Levítico, versículos 7 e 8, que diz o versículo 7 primeiro: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus dizendo: santificai-vos. E ele diz também: guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O Deus, o nosso Deus, aquele que é santo, ele nos convida à santificação, porque ele é santo e é ele que nos santifica. E ele está dizendo na sua palavra: e guarda os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ele fala de uma vida de obediência, de uma vida separada do pecado, separada de tudo aquilo que não o agrada, uma vida de santidade. A única forma do homem estar próximo a Deus é ele viver uma vida de santificação, consagração a Deus. Porque o que separa o homem, o ser humano, o homem, a mulher, de Deus é o pecado. Vamos, nesta noite, nesse devocional, você irá aí guardar para a sua meditação Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8, e também Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos buscar a Deus.
Senhor meu Deus, peço a Ti, ó Pai, perdão pelos meus erros e falhas. Meu Deus, tenha misericórdia e compaixão de nós. Abre o nosso entendimento, ó Deus, acerca da Tua palavra, acerca do Teu querer, da Tua vontade para a nossa vida. Nos faz entendermos a Tua palavra. O Senhor está, ó Deus, nos dando essa mensagem em Levítico, ó Deus Santo, Deus de poder. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. E também, meu Deus, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Grande Deus Jeová, venha, Senhor meu Deus, nos ensinar e a nos conceder graça para nos santificarmos, para termos uma vida separada do pecado, consagrada ao Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Deus, ensina-nos a fazermos a Tua vontade, a andarmos em Tuas leis, a sermos fiéis, obedientes, a nos separarmos, ó Deus, do pecado. Ensina-nos, ó Deus, a agradarmos a Ti. Como agradarmos a Ti? Sabemos que tem que haver sacrifícios, porque, ó Deus, temos que separar do pecado. Entendemos, ó Deus, que teremos que deixar de lado o nosso eu para fazermos a Tua vontade. Mas nos ensine, ó Deus, por meio do Teu poder e através do Teu Espírito Santo. Ensine-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, a nos santificarmos e consagrarmos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário Momento com Deus, mais uma live que estamos encerrando, mas convido vocês no nome do Senhor Jesus para a live da meia-noite, em que estaremos encerrando, entregando nas mãos de Deus a poderosa campanha, 2 campanhas. Também à meia-noite, na madrugada, encerra as 2 campanhas. Uma é a campanha Eu Sou o Senhor que te sara, e a outra é a poderosa campanha Deus corta o laço do passarinheiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus no horário da meia-noite. No nome de Jesus, vamos juntos buscar a Deus. Vamos juntos clamar ao Senhor, clamar pelo sangue do Cordeiro, para que as obras do mal sejam desfeitas, sejam destruídas pelo sangue de Jesus, para que haja cura, haja milagres, libertações, para que Deus possa fazer maravilhas no nosso meio, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.